Há histórias que não morrem. Elas caminham com o vento, atravessam o tempo e encontram abrigo nas vozes dos que ainda lembram. Aqui, no canal Ancestralidade, essas vozes ganham corpo e o invisível se torna palavra. Hoje, abrimos o caminho com respeito e reverência para escutar um dos maiores tesouros da espiritualidade brasileira. O segredo dos pretos velhos, o poder da palavra mansa. Sente-se, respire, permita que essa voz antiga converse com a sua alma, porque há verdades que não se aprendem, apenas se recordam. Há um tipo de silêncio que o mundo moderno esqueceu. Um silêncio que não é ausência, mas presença. Um silêncio que respira entre as coisas, que escuta antes de responder, que acolhe antes de julgar. É nesse silêncio que nascem os pretos velhos. Eles vêm devagar, como o vento que chega pela manhã. Trazem no corpo a memória do tempo e na voz o consolo que o coração humano esqueceu de dar a si mesmo. Carregam bengala, chapéu, rosário e um olhar que enxerga muito além do que a vista alcança. E quando se sentam, o mundo inteiro parece se inclinar para ouvir. A voz deles não é forte, mas é profunda. Não grita, mas atravessa. Não ensina, mas desperta. Porque há um tipo de saber que não precisa de palavra. E é esse o saber que vive em cada palavra mansa. No começo de tudo, a humanidade acreditava que a força vinha do grito, que o mais alto, o mais rápido, o mais poderoso era quem tinha razão. Mas havia aqueles que descobriram o contrário, que o poder não está na velocidade, e sim na presença. Esses são os pretos velhos. Quando o Brasil ainda era ferida aberta, eles nasceram do sofrimento e floresceram como reza. Nas senzalas, aprenderam a conversar com o tempo. Aprenderam que o corpo pode ser preso, mas a voz da fé é livre. E quando o mundo calou suas línguas, eles falaram com os olhos, com as mãos, com o silêncio. Falaram com a terra, com o vento, com o fogo e com o próprio Criador. A palavra mansa é o fruto desse aprendizado. Ela vem de quem conheceu o ferro, mas também a esperança. De quem provou a dor, mas aprendeu a temperá-la com paciência. É a voz que não disputa, apenas oferece. A fala que não impõe, apenas acolhe. O verbo que não exige, apenas recorda. Recorda que somos feitos do mesmo barro, do mesmo sopro, da mesma luz. Que nenhum de nós é maior, nenhum de nós é menor. A palavra mansa é o sopro da ancestralidade, é o eco dos que vieram antes de nós, sussurrando para que não esqueçamos quem somos, porque a pressa de hoje nos faz esquecer, e o esquecimento é o início de toda dor. Os pretos velhos não correm, eles caminham, e cada passo deles é um ensinamento. Caminham devagar porque sabem que o sagrado não tem pressa. O sagrado acontece no tempo certo, na hora certa, no coração certo. Quando um preto velho fala, o tempo parece se curvar. O vento se aquieta, os pássaros escutam, a alma se recolhe. Porque cada palavra que sai daquela boca antiga vem embebida em oração. Meu filho, dizem eles, a força do homem não está no grito, está no jeito que ele fala quando está cansado. E a gente entende, mesmo sem entender tudo. Porque há verdades que não se explicam, apenas se sentem. Eles falam do perdão como quem fala de um velho amigo, do amor como quem fala de uma casa que nunca se perde, e da paciência como quem fala do tempo. O tempo, esse velho mestre invisível que ensina calando. A palavra mansa é filha do tempo e neta da dor. Ela carrega dentro de si o segredo da cura. Porque curar não é apagar o sofrimento, é fazer dele um mestre. Quem fala manso não foge da dor. Conversa com ela como quem conversa com uma criança teimosa, e aos poucos a dor aprende a descansar. Os pretos velhos sabem que toda ferida fala. E sabem também que, muitas vezes, o que cura não é o remédio, é o ouvido.
Por isso escutam antes de aconselhar, escutam com o corpo inteiro, com a alma inteira, escutam o que se diz e o que o silêncio diz. Escutam até o que o choro tenta esconder. Depois e só depois falam. E quando falam, cada sílaba tem o peso de um mundo. Porque vem do fundo do tempo, onde a fé e a dor aprenderam a dançar juntas. A voz de um preto velho é o som da terra lembrando ao homem quem ele é. É o murmúrio do barro chamando o barro. É o sussurro do espírito recordando a carne sua origem de luz. Por isso, quando eles dizem, senta, meu filho, o coração obedece. Porque é como se o próprio universo pedisse silêncio. E no silêncio, tudo se ajeita. A palavra mansa não busca convencer, busca curar. E a cura acontece quando a gente lembra do que tinha esquecido, que é possível respirar sem pressa, viver sem medo, amar sem condição. Os pretos velhos falam muito sobre o amor, mas não o amor das novelas ou das canções. Falam de um amor que não se gasta, porque não depende do outro. Um amor que nasce no mesmo lugar onde Deus sussurra. Amor que é paciência, que é compaixão, que é perdão. Eles dizem que o amor é o único remédio que não vence, e que é impossível falar manso sem amar, porque a boca fala do que o coração transborda, e o coração só transborda quando se enche de fé. No mundo dos pretos velhos, fé não é pedir, é lembrar. Lembrar que há algo maior que nós cuidando do caminho. Lembrar que tudo o que dói, ensina, e que tudo o que ensina, cura. Às vezes, o homem moderno chega até eles cansado, ferido, descrente. Procura 1000 respostas, 1000 promessas, 1000 atalhos, mas o velho sorri, oferece um café e diz apenas: tenha calma, meu filho. O tempo de Deus não falha. E essa simples frase, dita com fé, muda tudo, porque dentro dela cabe o universo inteiro. A paciência, o amor, a confiança. A palavra mansa é o som do universo quando está em paz. É a frequência da alma quando ela se lembra de ser eterna. É a vibração do axé, a força sagrada que move o invisível. O axé está em cada sílaba que sai da boca de um preto velho. Está no sopro que ele dá sobre o café, na fumaça que ele solta do cachimbo, no toque leve da bengala no chão. Cada gesto é um verbo, cada pausa, uma oração, cada olhar, um milagre pequeno. E é assim, com gestos simples, que eles devolvem o homem ao seu centro. Não prometem nada, não cobram nada, apenas mostram com o exemplo que há outro caminho. Um caminho onde o poder não está em dominar, mas em compreender, onde a força não está em vencer, mas em servir, onde o verdadeiro milagre é continuar acreditando. Os pretos velhos são o espelho da humildade. E a humildade, ao contrário do que o mundo pensa, não é fraqueza. É sabedoria, é saber o próprio tamanho diante do mistério, é reconhecer que não sabemos tudo e ainda assim seguir confiando. O velho sorri porque já entendeu o que muitos ainda buscam, que a vida é um grande círculo e tudo o que vai, volta. Toda dor, um dia, vira cura. Todo erro, um dia, vira aprendizado. Toda sombra, um dia, vira luz. E quando ele fala, não é apenas a voz dele que se escuta, é a voz de todos os que vieram antes. Cada palavra é uma oferenda deixada aos pés do tempo. Cada frase é uma flor nascida do barro da experiência. E quem escuta, mesmo sem entender tudo, sente-se melhor, porque o coração reconhece a verdade antes da mente. Eles ensinam que o verdadeiro poder é não se deixar endurecer, que é preciso manter o coração macio, mesmo depois de tudo, porque o amor só floresce em terra fértil, e a terra fértil é aquela que já foi regada por lágrimas. O mundo esqueceu disso, mas eles não, e é por isso que continuam voltando, para lembrar. Há uma sabedoria que só nasce do chão. Ela sobe pelos pés, passa pelo corpo e se transforma em palavra quando encontra um coração disposto a sentir.
Os pretos velhos carregam essa sabedoria no corpo, nos gestos lentos, no jeito de pegar o café, na pausa antes da resposta. Eles são a lembrança viva de que tudo tem um ritmo e que nada floresce fora do tempo certo. Quando o homem se esquece disso, ele adoece. O corpo se apressa, o pensamento se confunde, a alma se perde. Mas bastam 3 palavras ditas com calma. Sossega, meu filho, e o mundo se reorganiza. Porque quando a calma entra, o desespero sai. Os pretos velhos conhecem o desespero, já o viram de perto, já o sentiram por dentro. Sabem o gosto do medo, o peso do ferro, a ausência da liberdade. Mas também sabem que nem o ferro, nem o medo, nem a escuridão conseguiram apagar a luz que morava dentro deles. É por isso que sorriem, não porque não sentem dor, mas porque aprenderam a conversar com ela. A dor é uma mestra difícil, dizem, mas é ela quem ensina a ver a beleza escondida no sofrimento dos outros. Quem já chorou muito, escuta melhor. Quem já perdeu, acolhe melhor. Quem já foi ferido, perdoa mais fácil. E é por isso que eles curam. Não com milagres, mas com humanidade. Eles não olham para o consulente e veem um problema. Eles veem um irmão. Veem um pedaço do próprio destino caminhando diante deles. E por isso tratam cada pessoa como quem segura uma vida nas mãos. Devagar, com respeito, com amor. Tudo que é vivo, meu filho, tem um propósito, dizem eles. Até o vento que sopra e não volta mais, volta de outro jeito. A fé deles é circular. Nada se perde, tudo se transforma. A fé é o segredo que sustenta a mansidão. É ela que impede a alma de se quebrar quando o mundo grita. E enquanto o mundo se perde em ruído, eles continuam no silêncio. Não o silêncio do vazio, mas o silêncio que acolhe, o silêncio que ouve os espíritos, os ancestrais, o próprio Deus dentro da brisa. Nesse silêncio, a palavra mansa é o primeiro som que nasce. Ela nasce limpa como a água que brota da terra. E quando toca o ouvido de quem precisa, encontra um eco dentro do peito. A pessoa sente, antes mesmo de entender, sente que foi ouvida, que foi vista, que foi abraçada, e é nesse instante que começa a cura. Curar, para eles, é lembrar alguém de que ele ainda é inteiro. A pessoa chega partida e a palavra mansa recolhe os pedaços, sem pressa, sem julgamento, só com amor. Deus não quer saber o tamanho da tua queda, filho. Quer saber o tamanho da tua vontade de levantar. Eles conhecem o tempo da alma. Sabem que não há cura instantânea, nem fé apressada. Tudo tem um ciclo. O da dor, o do perdão, o da paz. E cada ciclo precisa ser vivido com respeito. Por isso, quando falam, o mundo parece mais lento. Não porque o tempo parou, mas porque a alma parou para ouvir. E quando a alma ouve, o tempo muda de lugar. O instante vira eternidade. Em cada palavra mansa há um pouco de eternidade, porque a eternidade não é o que dura para sempre, é o que por um momento faz a gente esquecer o tempo. E quando um preto velho fala, é como se o tempo esquecesse de passar. Eles não explicam o divino, eles o manifestam. O modo como seguram o cachimbo, o jeito como sorriem, o olhar que penetra, tudo é liturgia. Cada ato é um rito. Cada pausa é um altar. No mundo deles, o sagrado está no simples, no café coado, no banco de madeira, na bengala apoiada no chão. É o sagrado que não precisa de ouro, porque já brilha por dentro. É o sagrado que mora nas mãos calejadas e nos olhos cansados, mas cheios de ternura. E é esse sagrado que o homem moderno procura, sem saber onde encontrar. Procura em templos, em livros, em promessas. Mas ele está ali, na palavra que consola, no abraço que não julga, na calma que devolve o fôlego. O segredo dos pretos velhos é que eles não falam sobre Deus. Eles falam com Deus e Deus responde dentro deles.
Cada vez que um deles abre a boca, é como se o próprio Criador usasse aquela voz para tocar o coração do mundo. É por isso que a palavra deles é leve e firme ao mesmo tempo, porque não vem da mente, vem da alma. Eles não querem convencer, querem lembrar. Lembrar que tudo o que buscamos já está dentro de nós, que a luz nunca foi embora, só ficou coberta pela pressa, pelo medo, pela raiva. E quando eles falam manso, a poeira assenta e a luz volta a aparecer. Às vezes, a pessoa que ouve não entende logo, mas entende depois, quando o coração está quieto. Porque a palavra mansa é como semente, não brota no mesmo dia. Precisa de tempo, de fé, de silêncio. E um dia, sem que a gente perceba, floresce. Aí a gente entende o que o velho quis dizer, entende que o que ele ofereceu não foi um conselho, foi um espelho, um reflexo da nossa própria luz esquecida. E nesse reflexo a gente se reconhece e se perdoa. Eles sabem que o perdão é o maior de todos os remédios. Não o perdão que diz tudo bem, mas o que diz, agora eu entendo. Perdoar é libertar o outro, mas é também soltar a própria corrente. E ninguém entende melhor de corrente do que eles. Quando um preto velho fala de liberdade, a palavra ganha outro peso. Não é liberdade de ir e vir, é liberdade de ser. Ser quem se é, com toda a verdade e toda a fé que isso exige. Ser inteiro, mesmo depois de ter sido quebrado. Ser luz, mesmo tendo vindo da sombra. E é por isso que eles continuam voltando, porque o mundo ainda precisa ouvir o que eles têm a dizer. Precisa ouvir que há poder na calma, que há força na ternura, que há sabedoria na simplicidade. Eles são a lembrança viva de que o céu e a terra nunca estiveram separados. Estão unidos pela palavra, e a palavra mansa é a ponte. Quando um preto velho fala, o universo escuta. E quando o universo escuta, o coração humano se acalma. É assim que o mundo se cura. Um conselho, uma pausa, um café por vez. A fé é o fio invisível que costura todas as coisas. Ela une o que o medo separa, acalma o que a dor agita e dá sentido ao que o homem chama de acaso. Os pretos velhos carregam essa fé como quem carrega um filho no colo, com cuidado, com ternura, com respeito. Eles sabem que a fé é coisa viva. Precisa ser alimentada todos os dias com paciência, com silêncio e com amor. A fé deles não é barulhenta. É uma fé que sussurra, uma fé que se manifesta em gestos, na mão que abençoa, no olhar que acolhe, na palavra que consola. É a fé de quem já viu o impossível acontecer no meio do impossível. É a fé de quem já perdeu tudo e, mesmo assim, continuou acreditando. Ter fé, dizem eles, é continuar acendendo vela mesmo quando o vento sopra forte, porque o vento passa, mas a chama, se protegida pelas mãos certas, nunca se apaga. E é por isso que os pretos velhos protegem o fogo com as próprias mãos. Eles sabem que, no fundo, a chama não é deles, é de Deus. Eles apenas aguardam. E a cada palavra mansa, eles assopram dentro de quem esqueceu, como se acende a própria luz. Há algo de eterno no jeito como eles falam. Parece que cada sílaba vem de um lugar mais antigo do que o mundo, como se a própria terra respirasse junto, dizendo amém a cada pausa. A palavra mansa é o corpo da fé. É o modo como o divino se torna audível. Porque Deus não fala em trovões nem em gritos. Ele fala no murmúrio do vento, no estalar da lenha, no cochicho do coração. Os pretos velhos aprenderam a traduzir esse idioma. E quando o mundo esquece como ouvir, são eles que lembram. Eles lembram que a fé é uma estrada feita de paciência, que não se chega ao alto do morro sem respeitar o passo da subida, e que não se entende o amor sem primeiro entender a dor. Por isso eles acolhem a dor como quem acolhe uma visita antiga. Não mandam embora, não fingem que não está ali. Oferecem café, ouvem o que ela tem a dizer e, quando chega a hora, a acompanham até a porta.
Assim a dor se despede em paz. Eles sabem que nada que é negado desaparece, apenas muda de lugar. Por isso, em vez de lutar contra o que dói, conversam com o que dói. E na conversa, transformam o peso em ensinamento. A palavra mansa é alquimia. Ela transforma medo em fé, raiva em perdão, desespero em esperança. É o ouro espiritual forjado no calor da paciência. Os pretos velhos falam muito sobre esperança, mas não a esperança de esperar sentado, a esperança de caminhar mesmo sem ver o destino, de seguir porque o coração mandou seguir, de confiar mesmo sem saber. Tenha fé, meu filho, dizem eles, porque até o sol precisa da noite para se lembrar do brilho que tem. E quando a gente ouve isso, entende que toda escuridão é apenas intervalo. Intervalo da alma para aprender a brilhar de novo. Eles não pedem que o homem seja santo, pedem que seja verdadeiro, porque a verdade é o caminho mais curto entre o homem e Deus. E a palavra mansa é o mapa dessa estrada. Quem fala manso, fala verdade. Não a verdade que fere, mas a que liberta. Não a que acusa, mas a que revela. E quando ela se revela, o mundo volta a fazer sentido. Os pretos velhos conhecem os segredos da linguagem porque aprenderam a escutar o som das coisas simples. Sabem o som que a água faz quando cai da cuia, o som que o vento faz nas folhas, o som que o coração faz quando se despede de um amor. Esses sons são orações disfarçadas. Eles são a música de Deus no cotidiano. E quando um preto velho fala, ele apenas acompanha essa música. Cada palavra mansa é uma nota de uma canção que começou muito antes de nós e que nunca termina. É a melodia da ancestralidade, tocando devagar, lembrando a cada um o seu lugar no grande coro da criação. Por isso, a voz deles conforta, porque não vem de fora, vem de dentro. Eles apenas despertam o que já dorme em nós. E quando a gente desperta, o mundo desperta junto. O segredo dos pretos velhos não é milagre, é lembrança. Eles lembram à humanidade que ela nasceu boa, que a bondade é a linguagem original da alma, e que a palavra mansa é o modo mais bonito de se falar essa língua. O mundo, com seus ruídos e ambições, tenta esquecer isso todos os dias. Mas o coração, por mais ferido que esteja, sempre reconhece quando ouve a verdade. E é por isso que quando um preto velho fala, até quem não acredita se cala para ouvir. Há algo de divino no jeito como o tempo se dobra ao redor dessa voz. As preocupações diminuem, as feridas se aquietam, o ar parece mais leve. E por um instante, tudo volta a estar no lugar certo. Talvez seja esse o verdadeiro milagre da palavra mansa. Fazer o homem lembrar de si. Fazer o mundo lembrar de Deus. Dizem que há um instante na vida em que o coração decide se vai endurecer ou florescer. Os pretos velhos escolheram florescer. E foi essa escolha que fez deles luz no meio da dor. Eles florescem onde há silêncio. No chão batido do terreiro, na fumaça do cachimbo, no gesto simples de quem oferece um café. Cada pequeno ato é uma semente lançada na alma de quem chega. E essas sementes germinam mesmo quando ninguém percebe. A palavra mansa é uma dessas sementes. Ela cai suave, sem alarde. Não pede espaço, encontra o seu. E ali, no solo do coração, começa a trabalhar em silêncio. Um dia, o homem acorda e percebe que o mundo parece mais leve. Não sabe por quê, mas foi a palavra que ficou morando dentro dele, arrumando as coisas com calma. É assim que o amor age. Sem pressa, sem barulho, sem precisar ser visto. Os pretos velhos sabem que o amor é uma força que não se impõe, apenas se oferece. É como o vento, ninguém o vê, mas todo mundo sente quando ele passa. Amor, meu filho, dizem eles, é o nome que Deus usa quando quer ser lembrado, e o amor fala a língua da mansidão. Por isso quem fala manso está sempre mais perto do divino. Eles entendem que a raiva é apenas o amor que perdeu o rumo,
que o ódio é apenas o medo disfarçado de coragem e que o perdão é o mapa que conduz de volta ao coração. Por isso, quando alguém chega com raiva, eles não julgam, acolhem. Acolhem porque já estiveram lá e porque sabem que todo coração ferido só quer ser ouvido. Há uma arte antiga em ouvir o outro sem querer consertá-lo. Os pretos velhos dominam essa arte. Ouvem com o corpo inteiro, com o silêncio inteiro, com a fé inteira. Deixam que o outro fale até o cansaço virar entrega. E quando percebem que a dor se rendeu, falam. Falam pouco, falam bonito, falam certo. E o que dizem cura. Eles curam não porque fazem algo extraordinário, mas porque fazem o essencial. E o essencial é simples. O essencial é ver o outro com bondade. É isso que faz a palavra deles ter força. Ela nasce do amor em estado puro. A palavra mansa é feita de tempo e de verdade. Tempo de escutar, verdade de sentir. E juntas, essas duas coisas transformam tudo o que tocam. O mundo anda carente de escuta. O homem moderno fala demais e ouve de menos. Mas a alma só cresce quando é ouvida. Por isso, cada vez que um preto velho ouve alguém, o universo inteiro se expande um pouco. Eles são guardiões da escuta, os sacerdotes do silêncio. A ponte entre o desespero e a calma. E no meio dessa ponte, a palavra mansa é o caminho. Ela é o fio que amarra o que o sofrimento desfez. E quando esse fio é puxado com amor, o nó se desfaz. Os pretos velhos sabem que há nós que o tempo não desata, só o perdão. E que o perdão às vezes não vem da boca, mas das lágrimas. Eles enxugam essas lágrimas com as próprias palavras. Palavras que não prometem nada, mas devolvem tudo. A dignidade, a esperança, a fé. Há poder em uma palavra dita com intenção pura. Há poder em um meu filho, dito com carinho. Há poder em um vai com fé. E esse poder é o mesmo que move as estrelas, o mesmo que fez o mundo nascer. Porque o Verbo, no princípio, era Deus, e Deus ainda fala na voz dos pretos velhos. Eles falam de um Deus que não está distante, sentado num trono, mas de um Deus que caminha descalço entre as pessoas. Um Deus que escuta, que perdoa, que espera. Um Deus que se reconhece na paciência dos velhos e no sorriso das crianças. Esse Deus fala através da calma, e é por isso que a palavra mansa é divina, porque ela é o som de Deus respirando. Quando os pretos velhos dizem vai com fé, o mundo se abre um pouco mais. Quando dizem tenha calma, o tempo se reorganiza. E quando dizem não tenha medo, o coração se lembra que é infinito. Eles não pedem fé cega, pedem fé sentida. A fé que não é dogma, mas experiência. A fé que não precisa ver porque sente, e quem sente, sabe. Sabe que há algo maior cuidando de tudo, mesmo quando tudo parece desabar. A palavra mansa é o lembrete constante dessa presença. É a brisa que sopra e diz, Deus ainda está aqui. Está no som do tambor, no cheiro da terra molhada, no abraço de quem nos entende. Está em cada instante de amor silencioso. Por isso, os pretos velhos não se preocupam com o futuro. Sabem que o futuro é apenas o presente disfarçado de mistério. Sabem que o que precisa ser, será. E o que precisa ir, irá. E tudo acontece no tempo certo, do jeito certo, com o aprendizado certo. Eles ensinam que o homem sofre mais tentando controlar o tempo do que aceitando o ritmo da vida. O tempo não é inimigo, é mestre. É ele que ensina o valor da espera, o dom da paciência, o poder do agora. E a palavra mansa é o idioma desse tempo. Tudo tem hora, dizem eles, e o relógio de Deus não atrasa nem adianta, só toca quando o coração está pronto para ouvir. É essa sabedoria que o mundo moderno esqueceu, e é essa sabedoria que eles vieram lembrar. Há uma força suave que move tudo. Ela não empurra, não exige, não ordena, ela apenas convida. Os pretos velhos chamam essa força de axé. Axé é o sopro que acorda a vida,
o calor que acende o coração, o brilho invisível que faz o mundo continuar respirando, mesmo quando tudo parece desfeito. O axé é o que os faz falar manso, porque quem conhece o poder do sopro não sopra em vendaval. Sopra em brisa. O verbo, quando nasce com axé, é sempre terno. Ele se deita sobre as feridas como bálsamo, se mistura à terra como chuva boa, se espalha no ar como perfume de flores antigas. E é por isso que quando um preto velho fala, até o vento fica quieto para ouvir. A palavra deles não carrega vaidade, não quer ser maior do que o silêncio. É no equilíbrio entre o som e o descanso que o milagre acontece. Eles entendem que a vida é feita de ritmos, o nascer e o pôr do sol, o bater do coração, o ciclo das marés. E sabem que quando o homem perde o ritmo, perde também o caminho. Por isso, suas palavras não são lições, são compassos. Cada conselho é uma batida suave, guiando o coração de volta ao ritmo certo. O mundo anda fora de compasso, anda rápido demais, mas o coração humano ainda bate no tempo da criação. E é esse tempo que os pretos velhos lembram. Eles lembram que não é possível ouvir a alma quando há ruído demais. Lembram que a paz não é um lugar, é um estado, e que o amor não é o que se conquista, é o que se permite. Há sabedoria no modo como eles sorriem. É o sorriso de quem já viu tudo e ainda acredita, de quem conhece a dor e ainda ama, de quem sabe que o mundo muda e ainda reza. Rezam em voz baixa, com palavras simples, mas o eco dessas rezas atravessa séculos. Assim é o terreiro quando o preto velho chega. O tempo para de ser linha e vira círculo. O som do tambor se mistura ao som do coração. E o homem, por um instante, volta a ser parte do todo. A palavra mansa faz esse círculo girar. Ela liga o que estava separado. Ela cura o que estava quebrado. Ela lembra que somos parte uns dos outros. Meu filho, dizem eles, o mal do mundo é o esquecimento. O homem esqueceu que tudo que existe está amarrado num mesmo fio. E quando corta esse fio, corta a si mesmo. Por isso a palavra mansa é tecelã. Ela costura o que o ódio rasgou. E o que ela costura, o tempo respeita. Os pretos velhos não falam para convencer. Falam para reconectar. Cada vez que dizem vai com Deus, um laço se refaz. Cada vez que dizem não tenha medo, uma alma encontra o caminho de volta. Eles são jardineiros de almas. Plantam esperança em corações endurecidos. Regam cada lágrima com compreensão. E colhem, no tempo certo, o florescer da paz. Há algo de infinito na calma deles. Eles não se apressam nem com a alegria, nem com a dor. Sabem que as duas são passageiras. E que a alma precisa das duas para crescer. O mundo tenta fugir da dor, mas eles a tratam como companheira. Conversam com ela, perguntam o que veio ensinar, e quando ela responde, agradecem, porque sabem que a dor é o disfarce da sabedoria. A vida ensinou a eles que a felicidade não é o contrário da dor, é o descanso dela. E o descanso vem quando a gente entende o porquê. A palavra mansa ajuda a entender. Ela não explica, ela mostra. Mostra o que estava escondido atrás da pressa, atrás do medo, atrás da raiva. E quando a verdade aparece, a dor se despede. A palavra mansa é o amanhecer da alma. É o primeiro raio de luz depois da tempestade. É a lembrança de que o amor nunca foi embora. Só estava esperando ser escutado. Os pretos velhos falam com a serenidade de quem viu o pior e escolheu o melhor. Eles sabem que o mal é barulhento, mas passageiro, e que o bem é silencioso, mas eterno. Sabem que a raiva faz barulho, mas o perdão faz história. Por isso, suas vozes atravessam séculos, porque o que é dito com amor não morre. Fica morando no ar, esperando outro coração para renascer. A palavra mansa é como o vento da manhã. Ninguém o segura, ninguém o vê, mas ele toca tudo.
Ela é o Espírito de Deus em forma de som. É o eco da criação repetindo ainda hoje: faça-se a luz. E toda vez que alguém fala manso, a luz se faz outra vez. Há uma quietude no ar quando os pretos velhos passam. É como se o vento parasse por respeito, como se as árvores se curvassem para ouvir. Nada neles é apressado. Eles são o tempo em sua forma mais humana. Os passos são lentos, não por fraqueza, mas por consciência. Cada passo é um gesto de gratidão pela terra que os sustenta. Cada olhar é uma bênção. Cada sorriso, um altar. A vida para eles é uma reza longa, e o homem, uma palavra de Deus ainda sendo pronunciada. Por isso falam pouco, porque sabem que o verbo é sagrado, e quem entende o sagrado não o desperdiça. Eles sabem que há palavras que constroem e palavras que destroem, e que toda palavra, antes de sair da boca, passa pelo coração. Se o coração está em paz, a palavra chega como luz. Se está em guerra, chega como tempestade. Por isso, antes de falar, eles respiram. E nessa respiração, tudo se harmoniza. O que era confusão vira ordem. O que era peso vira sabedoria. A palavra nasce limpa, pronta para curar. A cura para eles não é apenas o fim da dor, é o retorno da alma ao seu eixo, e o eixo está sempre no amor. Tudo gira em volta do amor, dizem eles. O ódio gira também, mas se cansa. Só o amor sabe girar sem se perder. O amor, na boca deles, é verbo, é coisa que se faz, não coisa que se fala. Está no modo como ouvem, como olham, como esperam. Está no silêncio entre uma frase e outra, naquele espaço invisível onde Deus costuma morar. A palavra mansa é o modo mais simples de amar. Ela não precisa explicar, apenas oferece. Oferece porque sabe que o outro, no fundo, também é Deus. Os pretos velhos enxergam Deus em tudo, no café quente, na terra molhada, na lágrima que cai. Porque o divino, para eles, não está no extraordinário, mas no cotidiano. Está no gesto que se repete com fé. Está em viver bem o que é pequeno. O pequeno, quando vivido com amor, vira eterno. Um bom dia, um vai com fé, um Deus te abençoe. São essas as palavras que seguram o mundo. E eles as dizem com a calma de quem sabe que cada sílaba é um sopro de vida. No fundo, tudo o que eles fazem é ensinar o homem a se lembrar de agradecer, a se lembrar de respirar, a se lembrar de ser leve. Eles dizem que o mundo é pesado, porque o homem esqueceu de dividir o peso com Deus. E a palavra mansa é o gesto de devolver o fardo, de dizer: toma, Pai, me ajuda a carregar. E quando o fardo é compartilhado, ele se torna caminho. O que era dor vira aprendizado. O que era queda vira lição. O que era fim vira recomeço. A palavra mansa é sempre começo. Mesmo quando chega no fim, ela recomeça dentro de quem a ouviu. Porque o amor nunca termina, apenas muda de forma. Há uma luz que se acende no olhar de quem entende isso. É uma luz discreta, mas constante, como a chama de uma lamparina. Não ofusca, mas também não apaga. Ilumina o suficiente para dar coragem de seguir. E seguir é o que os pretos velhos mais ensinam. Seguir mesmo cansado, seguir mesmo com medo, seguir mesmo sem entender. Porque a fé é isso, caminhar na direção certa, mesmo no escuro. Eles não prometem que o caminho será fácil, prometem que não será em vão. E essa promessa é o bastante. O som da palavra mansa é o som da certeza. A certeza de que há sentido em tudo, mesmo quando o sentido ainda não apareceu. É o som que acalma o desespero, que devolve o fôlego, que transforma o pranto em reza. E quando a reza nasce, o universo inteiro responde. Porque a reza é o idioma que todos os mundos entendem. É a ponte entre o que sofre e o que salva. E os pretos velhos são os guardiões dessa ponte. Eles nos ensinam a atravessá-la de olhos abertos, com humildade e gratidão. Porque o segredo da vida não está no destino, mas na travessia.
A travessia é o milagre que a alma vive todos os dias sem perceber. A cada manhã, quando o sol nasce, Deus está dizendo: comece de novo. E cada vez que alguém fala manso, o universo responde: eu te escuto. Por isso o mundo continua girando, não por causa dos gritos, mas por causa dos sussurros. Os gritos fazem história, os sussurros fazem sentido. E é nos sussurros dos pretos velhos que o amor do mundo se lembra de existir. Eles são o eco da primeira palavra dita no princípio dos tempos. São o verbo que não se cala. São o som do perdão repetido pela eternidade. Enquanto houver alguém disposto a ouvir, eles continuarão falando. E mesmo quando o último tambor se calar, a palavra mansa continuará soprando pelo vento, lembrando à terra que ainda há esperança. Porque o amor não morre, ele apenas muda de voz. A esperança tem o cheiro do café quente e o som das primeiras palavras da manhã. Ela é simples, como tudo o que é verdadeiro. Os pretos velhos sabem que o homem não precisa de muito para ser feliz, precisa apenas lembrar o que é. O mundo se esqueceu disso. O mundo se esqueceu de si. Corre atrás do que brilha e esquece do que ilumina. Procura respostas em ruídos e não percebe que a resposta já está no silêncio. Silêncio é quando Deus fala. Mas o homem moderno tem medo de escutar. Por isso, os pretos velhos ainda vêm. Para ensinar o homem a silenciar de novo. Para lembrar que o coração fala mais claro quando a boca se cala. Eles chegam manso, sem anúncio. Apenas se sentam e esperam. Esperam que a alma, cansada de tanto correr, sente também. E quando ela senta, o tempo muda de cor. As coisas pequenas voltam a ter sentido. O cheiro da terra molhada, o barulho da chuva, a chama trêmula de uma vela, tudo se torna oração. A oração deles não tem palavras difíceis, não tem ritos complicados. É feita de gratidão. Obrigado, meu Deus, pelo pouco que já é muito. Esse agradecimento simples é o segredo da felicidade, porque quem agradece transforma o que tem em bênção. E o que é bênção nunca é pouco. Os pretos velhos agradecem até pela dor. A dor, dizem, é a professora que mais ensina. Ensina humildade, ensina empatia, ensina a fé que não depende do que se vê. Sem dor, meu filho, o coração não cresce. A dor é o jeito de Deus avisar que a gente está pronto para ser maior. E assim, eles olham o sofrimento com doçura, não o negam, não o alimentam, apenas o transformam. A transformação é o milagre que eles fazem sem nunca chamar de milagre, porque para eles o milagre é natural como o nascer do sol. É o que acontece quando a alma se alinha com o amor. A palavra mansa é o instrumento dessa transformação. Ela não muda as coisas por fora, muda por dentro. E quando o dentro muda, o fora acompanha. É por isso que, depois de conversar com um preto velho, o mundo parece o mesmo, mas a gente está diferente. E quando a gente está diferente, o mundo se torna novo. Os pretos velhos enxergam o invisível. Não o invisível dos mistérios distantes, mas o invisível que mora nas pessoas. Veem a bondade escondida sob a raiva, a inocência por trás do erro, a dor por trás da dureza. Eles falam com esse invisível, e é por isso que a palavra deles chega tão fundo. Eles não dizem mude, dizem lembre-se, porque o que é verdadeiro não precisa ser criado, apenas relembrado. E quando o homem se lembra, o bem volta a ocupar o lugar que sempre foi dele. Eles acreditam que dentro de cada ser humano mora uma centelha de luz, e que essa centelha nunca se apaga. Às vezes, ela fica escondida sob o pó das desilusões, mas basta um sopro, um só, e ela volta a brilhar. A palavra mansa é esse sopro. Quando o vento passa, o fogo da fé reacende, e o coração volta a saber o caminho. O caminho da fé não é reto. Tem curvas, subidas, pausas. Mas toda curva é proteção, toda pausa é aprendizado. E quem caminha com calma nunca se perde.
A pressa é inimiga da fé, porque a fé floresce no tempo certo. Os pretos velhos sabem disso e por isso vivem sem pressa. O relógio deles é o coração. Eles não contam as horas, sentem quando é hora. Há uma sabedoria profunda em viver assim. É o contrário do que o mundo ensina. O mundo ensina a correr, eles ensinam a permanecer. O mundo ensina a competir, eles ensinam a compartilhar. O mundo ensina a temer, eles ensinam a confiar. E tudo isso é dito em frases tão simples que parecem música, frases que não precisam de tradução, porque o coração entende antes da mente. Quem fala com amor nunca fala sozinho. Quem planta fé, colhe caminho. Quem aprende a ouvir, aprende a amar. Essas verdades suaves atravessam gerações como rios. Ninguém sabe onde começaram, porque não começaram em um homem. Começaram em Deus. Os pretos velhos apenas se lembraram delas e as trouxeram de volta. Eles são o eco das primeiras vozes do mundo, são o verbo em seu estado mais puro. E o verbo, quando é puro, cria. Cria pontes, cria paz, cria sentido. A palavra mansa é a arte de criar o bem. Ela molda o invisível. Ela é a mão de Deus escrevendo dentro da gente. E quando o homem finalmente entende isso, ele muda o modo de viver. Passa a escolher melhor as palavras, passa a cuidar do que diz, passa a ouvir mais e julgar menos. E sem perceber começa a aparecer com os pretos velhos, porque o que eles realmente ensinam é isso, que todo ser humano pode ser um canal da palavra mansa. Todo homem pode ser instrumento de paz, toda mulher pode ser altar de amor, toda voz pode ser abrigo. O segredo está em lembrar-se do silêncio antes de falar. É no silêncio que a verdade se prepara para nascer. E quem fala depois do silêncio, fala com o coração de Deus. A eternidade não está no tempo que passa, mas no que permanece mesmo depois que o tempo se vai. Os pretos velhos são essa eternidade andando entre nós. São o eco da bondade que o mundo ainda é capaz de sentir. São o coração da terra batendo em voz humana. Eles caminham por entre gerações como quem atravessa um rio calmo. Não se apressam, não se cansam, não se apagam, porque o amor, quando encontra morada no espírito, nunca morre. E é por isso que continuam voltando, sempre que a humanidade esquece o caminho. Voltam para lembrar que o verbo ainda tem poder. Voltam para ensinar que a paz é mais forte que a violência, que a escuta é mais profunda que o discurso, que o perdão é mais duradouro que a vingança. Eles são o espelho daquilo que fomos criados para ser, humildes, compassivos, serenos, não porque ignoram o sofrimento, mas porque o transformaram em sabedoria. A sabedoria deles nasceu da dor, cresceu no silêncio e floresceu na fé. E agora, essa sabedoria vive em cada palavra que pronunciam. Quando dizem vai com fé, o universo inteiro se movimenta. Quando dizem não tenha medo, o coração encontra um abrigo. E quando dizem Deus está vendo tudo, não é ameaça, é consolo. É lembrança de que ninguém está só. A solidão, para eles, é apenas a ausência momentânea da lembrança de Deus. E a palavra mansa é o remédio para essa ausência. Há algo de divino na maneira como o mundo muda depois de um encontro com eles. Não há fogos, nem promessas, nem espetáculo. Há silêncio, e nesse silêncio um novo sentido se instala como uma semente que encontra o lugar certo para brotar. Eles não prometem caminhos fáceis, prometem companhia, e isso basta, porque toda caminhada se torna leve quando é compartilhada. O amor deles é presença, presença sem exigência, presença sem pressa. É o amor que apenas fica, e o simples fato de ficar já é milagre. O milagre não é transformar a água em vinho, é transformar o medo em fé. É transformar a pressa em paciência, a dor em entendimento, o ódio em compaixão. Esses são os verdadeiros milagres, e acontecem todos os dias, no silêncio de quem fala manso.
Os pretos velhos não têm medo da morte porque já a conhecem. Sabem que morrer é mudar de casa e continuam a visitar os que amam, agora feitos de vento, de sonho, de lembrança. Quando uma brisa entra devagar pela janela e o coração se acalma sem razão aparente, é um preto velho passando, deixando no ar o perfume da fé. Eles ensinam que ninguém morre de verdade. O corpo volta para a terra, o sopro volta para Deus, e o amor continua caminhando no meio dos vivos. Por isso, cada palavra mansa dita hoje é uma oferenda aos que vieram antes. É uma flor colocada sobre o túmulo da pressa. É uma vela acesa no altar da eternidade. E o mundo precisa dessas velas, porque o escuro do medo ainda tenta se espalhar. Mas o escuro nunca vence. Ele apenas espera a luz esquecer de acender. Os pretos velhos são os acendedores da alma. Andam pelo mundo riscando fósforos de esperança. Cada vez que um deles fala, uma chama se acende dentro de alguém. E essa chama, mesmo pequena, é suficiente para iluminar outra vida. E assim o fogo divino continua, passando de alma em alma, de coração em coração. Esse é o poder da palavra mansa. Ela não impõe, ela inspira. Não domina, desperta. Não comanda, convida. E no convite, o milagre acontece.